Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar 3 fundos imobiliários de base 10 para você estudar e quem sabe investir nesse mês de maio de 2024. São 3 boas opções que você tem disponível para colocar na sua carteira de investimentos em fundos imobiliários. Então fique comigo aí até o final do vídeo para você descobrir quais 3 ativos são esses. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, lê o relatório gerencial, analise bastante para que assim você possa fazer uma boa escolha. E se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio e agradecimento. Então, sem enrolação, vamos lá, pessoal. O primeiro fundo é um fundo de papel, o WHGR11. Ele é um fundo que não faz muito tempo de existência e ele investe de uma maneira muito similar ao MXRF11. Mais adiante vocês vão ver quais são as maneiras dele investir atualmente. Então ele é um fundo de base 10, sendo negociado a R$ 9,87. Seu dividend yield está aqui de 12,36%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu preço justo é os R$ 9,84, então está muito próximo do seu preço atual. Seu P sobre VP está de 1, então está sendo negociado no seu preço justo. Tem um patrimônio aqui de 246 milhões de reais. Conta com um pouco mais de 12 mil cotistas e tem uma liquidez média diária próxima aqui aos 500 mil. Seu último rendimento anunciado foi no dia de ontem, dia 30/4. Ele anunciou aqui 10 centavos por cada cota, que ele vai pagar aqui no dia 15/5 de 2024. E esse valor vai corresponder a uma rentabilidade um pouco superior a 1%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico, de pagamentos em rendimentos desde meados do ano de 2022 até agora, início de 2024. E podemos ver que ele é um fundo bem estável, Já faz um tempinho que ele vem pagando aqui 10 centavos por cada cota. Então, diferente de outros fundos de papel que oscilam bastante os seus rendimentos, esse fundo ele é um pouco mais estável. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo imobiliário. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, inicialmente, ele é um fundo que teve início lá no mês de dezembro de 2021, sua gestão é feita pela WHGA7, ele cobra aqui uma taxa de administração e de gestão de 1% ao ano, e uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o índice PCA, mais a média do yield em MAP 5. E ele é um fundo considerado híbrido. Aqui podemos ver, pessoal, com respeito à sua estratégia de locação, então quais são os investimentos que atualmente ele tem. Seu principal investimento atualmente são os CRIs, que corresponde a 86% do seu patrimônio. Ele também investe aqui 10% em cotas de outros fundos imobiliários e 5% em permuta. Com respeito ao indexador dos seus CRIs, podemos ver que atualmente ele usa 3, então seu principal é o índice PCA, que tem uma taxa média aqui de juros de 8,78%, que corresponde a 67% dos seus CRIs. Ele também tem 28% dos seus CRIs indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 3,85%, e ele tem 4% dos seus CRIs indexados ao índice IGPM, com uma taxa média aqui de 7,85%. Então são taxas boas, consideradas aí de relativamente seguras até moderadas. Eu sempre menciono que uma maneira de você ver o risco de um ativo é por meio das suas taxas. Não é a única maneira, mas é uma maneira mais simples de se analisar. Aqui podemos ver a distribuição por segmento dos seus CRIs, no caso, qual o setor de atuação dos seus principais devedores. Então se destaca aqui em especial os 3 primeiros. O setor residencial, que corresponde a 40%, o setor de escritórios, que corresponde a 19%, e também o setor de logística, que corresponde a 16%. Com respeito ao seu demonstrativo financeiro, correspondente ao mês de março de 2024, podemos ver que ele teve uma receita total aqui de 3,4 milhões de reais, suas despesas somaram o valor de 335 mil reais. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido aqui de 3,1 milhões de reais. Ele distribuiu em rendimentos 2,5. Então, nota-se que ele gerou uma receita muito maior do que o valor que ele realmente distribuiu. E o mesmo aconteceu no mês anterior, mês de fevereiro. Ele gerou aqui 2,8 e distribuiu 2,5, mostrando que o fundo ele tem conseguido gerar uma receita maior do que o valor que ele realmente distribui em rendimentos para os seus cotistas. E mais aqui embaixo vocês podem conferir a descrição de cada um dos ativos CRIs que atualmente ele tem. Então ele vai falar o nome do devedor, o segmento, a localização desse ativo, o prazo e também as garantias que foram dadas por esse devedor. O segundo fundo, pessoal, é também um fundo de papel, o VG11. Atualmente sendo negociado a R$ 9,72. Dividend yield de 14,40%,
Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,74, então está sendo negociado muito próximo do que seria seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1, tem um patrimônio aqui um pouco superior a 1 bilhão, um caixa de 27 milhões, conta com um pouco mais de 242 mil cotistas, uma liquidez média diária de 3,6 milhão. E seu último rendimento anunciado foi correspondente ao mês de abril, ele ainda não anunciou correspondente ao mês de maio, vai anunciar aí na próxima semana. Porém, esse último rendimento foi de 10 centavos, que correspondeu a uma rentabilidade um pouco superior a 1%. E aqui embaixo podemos ver o seu histórico, de distribuição de rendimentos. Podemos notar que ele diminuiu, se compararmos com o ano de 2023, os rendimentos que ele vem pagando aos seus cotistas, provavelmente aí por causa da taxa Selic. Vamos aqui no seu último relatório gerencial, pessoal, conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo imobiliário. Primeiramente, podemos ver que ele cobra aqui uma taxa de gestão de 0,80% ao ano, juntamente com uma taxa de administração de 0,20% ao ano, que somando os dois vai dar aí 1% ao ano. Ele cobra também uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice CDI. E se descermos aqui, podemos ver que sua gestão é feita pela Valora Gestão de Investimentos. E ele é um fundo que teve início lá no mês de julho de 2018, então já faz um tempinho de existência. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, pessoal, diferente do fundo anterior, o VIGI11, ele só investe de uma maneira, ele só investe em CRIs. 100% de todo o seu patrimônio está investido somente nesse tipo de ativo. Além disso, praticamente 100% dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI, diferente também do outro fundo que tinha 3 indexadores. Ele tem aqui 2, porém, na sua grande maioria, 98% aproximadamente é no índice CDI. Então mostra que ele tem uma dependência com respeito à taxa de juros. Se ela continuar caindo, esse fundo ele vai sentir o impacto. Se bem que a taxa de juros está com a expectativa aí dela não cair de uma maneira tão acentuada nesse ano de 2024, mas a longo prazo ela vai cair. Então quem pensa em investir nele já fica aí ciente dessa situação. Descendo aqui a gente pode ver a alocação por segmento, no caso qual o setor de atuação dos seus principais devedores. Então se destaca aqui em especial com praticamente 90% o setor residencial. E na segunda posição vem o setor aqui de escritórios. Com respeito às suas taxas ponderadas, podemos ver aqui que ele tem CRIs indexados ao índice CDI com uma taxa aqui de 4,5%, que é uma taxa considerada aí moderada, e os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa aqui de 6,5%, que é uma taxa aí considerada mais segura. Então podemos considerar o VIGI11 como um fundo moderado. Aqui no seu demonstrativo financeiro podemos ver que durante o mês de março ele teve uma receita total de 13,9 bilhões de reais, as duas despesas somaram o valor de aproximadamente 2 milhões de reais, então ele ficou com um resultado final de 11,9 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 10,3. Então mostra-se que ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos. E mais embaixo aqui ele menciona que ele tem disponível ainda em caixa, como resultado acumulado, 2 centavos por cada cota, que ele pode usar aí para eventuais despesas ou para poder pagar sua taxa de performance. E por último, pessoal, temos aqui o fundo também de papel, o CPTS11. Foi um fundo que alguns meses atrás havia sofrido aí muito por causa de algumas operações compromissadas. Então, tanto seus rendimentos como sua cotação caíram bastante, porém esse fundo conseguiu se recuperar muito bem, sendo assim uma boa oportunidade de investimento. Atualmente ele está custando aqui R$ 8,63, dividend yield de 10,29%. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,12, porém, como vimos aqui em cima, está custando R$ 8,63, então está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,95, isso quer dizer que está com desconto aí de 5%. Tem um patrimônio aqui de 2,9 bilhão de reais, um caixa de aproximadamente 10 milhões, conta com um pouco mais de 372 mil cotistas, liquidez média diária superior a 8 milhões. Seu último rendimento anunciado foi correspondente ao mês de abril, foi aqui de quase 8 centavos por cada cota, e ele ainda não anunciou correspondente ao mês de maio, então na próxima semana ele vai anunciar. E aqui a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em rendimentos dos últimos 5 anos, pelo menos. Como eu havia mencionado, no final do ano passado, ele sofreu por causa dos seus rendimentos que haviam caído bastante, devido a algumas operações compromissadas que o fundo ele realizou. Porém, nesse ano de 2024, podemos ver que ele conseguiu aumentar os seus rendimentos e a expectativa é que ele suba mais um pouco os rendimentos que ele vai pagar aos seus cotistas. Aqui no seu último relatório inicial, podemos ver que esse fundo teve início lá em 2014, então é um fundo que tem um bom tempo de existência e sua gestão é feita aqui pela Capitânia Investimento. Por ele ser um fundo muito grande, próximo a 3 bilhões em patrimônio,
Então a gestão procura diversificar bastante. Aqui podemos ver que atualmente ele tem 30% do seu patrimônio investido em cotas de outros fundos imobiliários. Ele tem aqui 2,5% na renda fixa, então como liquidez, e todo o restante aqui está investido em CRIs. Ele divide esses CRIs por segmento. Então podemos ver que atualmente os principais segmentos dos devedores desses CRIs são do segmento de logística e industrial, o segmento de shopping, juntamente com o segmento comercial e de varejo. Então mostrando que ele procura diversificar bastante os seus investimentos. Descendo mais um pouquinho aqui, falando apenas dos seus CRIs, podemos ver que ele tem CRIs aqui indexados ao índice IPCA com uma taxa de 6,56%, que é uma boa taxa, considerada aí relativamente segura, e atualmente 65% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, e o restante, 2,1% dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 3,18%, que também é uma taxa considerada relativamente segura. Então o CPTS 11 podemos considerar como um fundo high grade, que é aquele fundo de um menor risco. Descendo um pouquinho aqui, a gente pode ver algumas informações sobre os seus CRIs. Então ele faz uma separação aqui por segmento. Primeiramente aqui a gente pode ver com respeito ao segmento comercial. Ele vai listar aqui para que vocês possam ter todas as informações. E um ponto muito interessante do CPTS 11 é que apesar dele ser um fundo muito grande, ele não tem concentrações. Vocês podem ver aqui pela porcentagem de valor investido em cada um dos seus CRIs. Então sempre vai girar ali na faixa de 5% para baixo. Então ele procura ser bastante diversificado. Aqui a gente pode ver com respeito ao setor residencial, também não existe concentração. Setor de shopping também, vocês podem ver, só tem esse daqui que tem uma porcentagem de 6%, porém uma taxa muito segura. Então esse fundo ele se preocupa bastante com a diversificação. E aqui mais a gente pode ver a sua carteira de fundos imobiliários que atualmente ele tem. Então ele tem uma quantidade bem significativa de fundos imobiliários. Ele também não tem concentração. O maior que ele tem exposição é nesse fundo aqui no GSFI11, que ele tem 2,6% do seu patrimônio investido nele. Porém, todo o restante está inferior aí a essa porcentagem. Então, mostrando que esse fundo se preocupa bastante em diversificar os seus investimentos. Beleza? Então, pessoal, mostrei 3 boas opções de fundos imobiliários de base 10 que você tem disponível aí para poder estudar e, quem sabe, investir nesse mês de maio de 2024. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre esses ativos. São interessantes para se investir? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.